Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Muito bom dia. Alegria estar com vocês na manhã desse novo dia, sábado, e queremos meditar a palavra de Deus. Gostaria que você também acompanhasse com a sua Bíblia, aí na sua casa, Evangelho retirado de Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. Vou repetir para você encontrar. Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. Vamos meditar a palavra e logo em seguida fazer uma breve reflexão. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade, havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, creio que esse seja um princípio que deve permear a vida de todo cristão. Rezar sempre, a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. A perseverança na oração leva a alcançarmos a graça segundo a vontade de Deus. Porque de nada adianta a gente elaborar um pedido, achar que aquele pedido é bom para nós, sendo que não é bom para o nosso crescimento humano. Então, Deus ele concede os pedidos de acordo com a nossa capacidade e que estes pedidos alcançados favoreçam um crescimento humano. Caso contrário, a gente não recebe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se colocar em oração e rezar e pedir com insistência é motivo para alcançarmos a graça. Necessidade de rezar sempre. Olhe a parábola que Jesus conta hoje. Havia ali um juiz injusto que não respeitava ninguém, que não acreditava em nada, e também havia uma viúva que insistentemente estava ali importunando ele, para que alcançasse aquilo que ela estava pedindo. E ele mesmo cai em si e diz: olha, eu não temo homem algum, nem a Deus, eu não respeito homem algum, mas esta mulher, ela está me incomodando muito, ela já está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. Veja só. Todo um poder por detrás daquele juiz, mas ele temia aquela pobre viúva com medo de que ela iria agredi-lo. Se você for colocar uma pessoa do lado da outra, você vai dizer: nossa, que tipo de agressão essa pobre viúva seria capaz de fazer àquele homem? Mas não é a agressão pela agressão, não é a agressão física,
mas aquilo que ela poderia fazer enquanto influenciadora pela sua perseverança. Nós somos fortes não porque nós temos uma força física, somos fortes porque temos força espiritual. Quanto mais rezamos, mais força espiritual nós temos. E é daí que precisa vir a nossa força, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no início de um novo dia. E eu gostaria que você, nessa determinada determinação, nesta força e nesse empenho, mesmo sendo sábado, acredite na evangelização, acredite na transformação e não deixe de rezar. Não deixe de rezar. Ah, mas eu já pedi 1000 vezes. Não deixe de rezar. A graça acontece no tempo certo. Ah, mas eu já pedi há 10 anos. A graça acontece no tempo certo. Santa Mônica rezou por 40 anos pela conversão do seu filho Agostinho, o grande Santo Agostinho. Mas é esse grande Santo Agostinho por causa da oração perseverante da mãe. Santa Teresa de Jesus, por muito tempo, mesmo sendo monja, mesmo estando dentro do Carmelo, sentiu a secura na vida de oração. Coração como a terra árida, onde ali não produzia. E ela dizia, eu só conseguia fazer as orações vocais. Não conseguia fazer a meditação. Era só aquilo que era de costume. E ela também, por um bom tempo, ela coloca também quase 40 anos da sua vida em oração, até que tenha a experiência dessa proximidade com Deus e descobrir o verdadeiro sentido e até mesmo a definição que ela traz como oração, como um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. É Ele que está próximo. Assim como Santo Agostinho procurava Deus fora e descobriu que Ele estava dentro, estava próximo. Santa Teresa, nesta relação de amizade com Deus. E é assim que nós precisamos também fazer a nossa oração perseverante. Não importa o tempo, o que importa é a intensidade. Peça, e nós vamos nos unir em oração também para pedir. Claro que precisamos agradecer, mas as nossas orações muitas e muitas vezes são de pedido. As graças são alcançadas, mas muitos pedidos também são apresentados ao Senhor. Que cada um de nós possa trilhar o seu caminho perseverante, tendo presente esta frase: há necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Abençoe-nos, Senhor, abençoe cada um daqueles que está pela primeira vez também acompanhando esse canal de evangelização. Abençoe todos os inscritos nesse canal, todos os que apoiam, todos os que clicam aí no valeu, todos os que fazem parte da nossa comunidade aqui nesse canal de evangelização. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Venha rezar conosco e divulgue esse canal de evangelização. Tem muitas coisas tentando dificultar a evangelização, inclusive o WhatsApp. Muitas vezes limitando o número de mensagens que possam ser publicadas, e está acontecendo muito, mas unindo forças nós iremos vencer e nada irá nos parar. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos eu desejo um bom final de semana e até o próximo momento de oração.